Bom dia, bem-vindas ao nosso último dia da nossa jornada, o dia 5. Então, a gente já percorreu alguns assuntos, percorreu um pouco essa dinâmica do corpo, da percepção, e a gente começou percebendo quem estou, né? Então, a gente tentou observar um pouco e se perceber. Eu sugeri para vocês aquela mandala para que vocês dessem uma olhada em diferentes campos da vida de vocês, porque às vezes, quando a gente está com um foco muito enviesado, né, quando a gente está vivendo um momento muito intenso por algum motivo, um momento que nos pede muita atenção para o trabalho, para a família, a gente acaba focando demais a nossa atenção nesse aspecto e acaba deixando outros aspectos de lado, literalmente esquecendo. Por isso eu sugeri a mandala para que vocês dessem uma olhada em alguns, né? Eu até coloquei poucos aspectos da vida, mas para que vocês pudessem perceber um pouquinho melhor é, como vocês têm dado atenção e colocado energia. Aí no segundo dia a gente falou um pouquinho sobre os obstáculos que atrapalham tudo isso, né? Os obstáculos que testam a nossa vontade e a nossa atenção, né? Então a gente teve a doença, a falta de motivação, a dúvida, a negligência, a preguiça. A gente tem a ignorância, tem alguns outros que eu não trouxe também, porque eles são um pouco mais gerais. Mas eu acho que com esses 6 que eu trouxe, né, que também tem o apego aos prazeres sensoriais, a gente pega e cobre boa parte dos desafios que a gente tem. Então, naquela mandala, eu mandei no centro quem eu estou e no entorno como se fossem os obstáculos. Então, é quase como se no círculo mais externo, né, que eu teria onde eu quero chegar, eu tento sair de quem eu estou para onde eu quero chegar e eu tenho que passar pelos obstáculos. E aí vocês vão perceber que diferentes partes da vida de vocês têm desafios que são um pouco diferentes, né? E aí, se vocês começarem a prestar, inclusive, um pouquinho mais de atenção com o tempo, vocês vão perceber que, inclusive, as doenças de vocês, ou pelo menos a maioria delas, inclusive acontecem relacionadas a assuntos parecidos, a questões parecidas. O nosso corpo sinaliza da forma que ele pode. E o lugar onde normalmente a gente extrapola mais, ele vai dar mais sinal, né? Então, depois eu vou reconvidar, eu vou enviar para vocês de novo o material, né? Para que vocês possam completar isso tudo agora com um pouco mais de orientação. E aí, no dia 13 a gente observou um pouquinho da mente. Então, o que que acontece? Eu estou lá no centro, eu percebo obstáculos. E como eu interajo no mundo? Normalmente a partir da minha mente. Então, a gente entendeu um pouquinho dos movimentos pelos quais a gente percebe, os quais a gente troca com o mundo, né? Então, é a partir dos meus sentidos que eu sinto, né, o que é bom, eu defino o que é bom, o que é ruim, algumas vezes por experiência própria, outras porque alguém me contou, outras porque eu me lembro, né? E a partir daí eu vou formando esse senso de eu vou formando essa camada de quem eu estou, né? Então, a gente passou um pouco mais por essa composição de como eu me percebo, para que vocês entendam quais as lentes que vocês têm para ter criado a percepção sobre vocês, né? Aí no dia 4 que foi ontem, a gente trabalhou a aceitação. Por quê? Vocês sabem que tem coisas que a gente vê, mas não quer ver. E tem coisas que a gente nem vê, porque são tão fortes para a gente que a gente não é capaz de ver. E eu não estou falando isso sobre os outros, eu estou falando sobre a gente mesmo, né? Aquelas coisas que eu não consigo ver porque me doem tanto que eu não consigo literalmente enxergá-las, né? E aí a gente começa a trabalhar a aceitação, e aí vai depender muito da personalidade de cada pessoa. Para algumas pessoas é mais fácil começar trabalhando a aceitação pelos outros. Eu começo a tentar aceitar algumas coisas nos outros, no comportamento do outro. Claro que não pode ser autoviolência, né? Mas o mais importante mesmo é a gente trabalhar a aceitação da gente, né? Perceber que eu tô fazendo, entregando, vivendo o que eu tenho capacidade de. Por mais que eu quisesse, né, e por isso eu já trouxe no primeiro dia onde eu quero chegar, na parte externa da mandala, né, para que a gente entenda que às vezes a gente está cobrando coisas da gente que são praticamente injustas.
eu tô querendo, né, enfim, tô vivendo uma vida super estressante, não tenho tempo de ir na academia. Quando eu digo não tenho tempo, não coloquei como prioridade, né? Deixa eu corrigir. E a gente tem prioridades na vida, e tem etapas na vida em que a gente tem tantas prioridades que o tempo não acomoda. E a gente tem vivido esse momento. E é aqui que a gente chega no quinto dia. Então eu percebi onde eu estava, eu percebi os obstáculos, eu percebi como eu percebo o mundo ao meu redor e interajo com ele, né? Em parte pelo que eu percebo eu mesma, em parte pelo que eu carrego dos outros, da sociedade. E aí eu começo a tentar olhar para mim com olhos mais compassivos, com mais aceitação. E aí eu chego no quinto dia onde a gente tem que trabalhar a pausa. A pausa é aquele lugar que eu chamaria quase de digestão. Então, eu começo a perceber o cenário do que está ao meu redor e às vezes é muito, tem muito no meu pratinho, né? Foi engraçado porque eu comecei a sentir, eu falei, cara, eu acho que tá muito pesado. E aí eu conversei, né? E aí algumas de vocês foram me passando alguns relatos e aí eu falei, bom, pronto. O quinto dia vai ter que ser a pausa, para que a gente possa recomeçar de novo, porque esse é um ciclo, ele não termina, né? É uma jornada que ela é contínua, é quase como se fosse um círculo, né? Eu termino, eu faço a pausa e eu volto, eu avalio quem eu estou. Aí eu vou olhando quais são os meus obstáculos, né? E aí eu vou começando a perceber como está a minha mente. Eu estou aceitando todos os pontos em mim, eu estou aceitando todos os pontos no outro, né? E aí a gente chega nesse ponto da pausa, que é necessária, porque a gente está vivendo numa sociedade que é super moderna, numa sociedade que a inteligência artificial está cada vez mais rápido. Então, ontem eu estava ouvindo um podcast e eu achei muito interessante, falando de que como, né, a gente foi tipo um bicho, né? A gente foi criado para viver na natureza. E claro, a gente foi se acostumando com as facilidades de uma casa. Mas a gente não foi acostumado, nosso cérebro não foi feito para lidar com tanto estímulo. Estímulo visual, né? Estímulo auditivo, quanta poluição a gente tem nas nossas cidades, né? Na nossa casa. Às vezes um ruído que a gente nem percebe. E aí vira uma poluição oculta, né? E a gente vai sendo bombardeado por todas essas coisas. E um cérebro que deveria ser como um lago transparente, translúcido, acaba ficando completamente turbulento porque eu estou sendo sobrecarregada o tempo inteiro. E eu acho interessante que aqui estamos só mulheres, né? Como normalmente nessa jornada de autoconhecimento. É interessante como as mulheres têm uma capacidade de abarcar mais, né? Eu sempre digo que a natureza é muito sábia e não por acaso mulheres que dão a luz. Um, porque a gente suporta mais a dor, e dois, porque a gente abarca mais emocionalmente. Só que o problema é que a gente é só estimulada, ensinada a lidar cada vez com mais. E não, tá, tudo bem, meu saco vai aumentando, mas ele aumenta até onde? Até que ponto? Quantas vezes será que eu vou ter que chegar em burnout, num estado de estresse extremo, onde eu começo a ficar reativa demais, alérgica demais? Vocês acham que as alergias são o quê? É o teu corpo tentando te defender desse entorno que está muito agressivo. A doença também. Só que a doença vai fazendo esse papel e é isso, né? A gente tem tantos fatores que influenciam na gente que é difícil a gente dizer, ah, tal doença veio daqui, tal doença veio de lá. Mas saibam que essas doenças, né? Esse estresse, esse cansaço, ele vem dessa pressão do entorno. A pressão do entorno para que eu renda mais, para que eu entregue mais, para que eu seja mais bonita, para que eu seja mais divertida. E essa é uma pressão que acontece fora, e eu, por aqueles processos da mente, né, que eu falei para vocês, da minha percepção direta, do que eu ouço dos outros, né, de como eu vou pegando isso tudo, essa pressão cultural, dali a pouco isso já está dentro. E ninguém nos ensina a colocar isso para fora. E o pior, ninguém nos ensina nem a olhar para isso. E aí a gente vai chegando num nível de cansaço tão grande
que a gente não sabe nem de onde veio o caminhão. E a pausa, ela tá aí para isso. Eu acho engraçado, né, que o silêncio, ele é um tanto ameaçador. E é por isso que é tão difícil de meditar. Eu falei logo no começo, né, como o ser humano tem dificuldade de lidar com o desconhecido. E o silêncio faz parte disso. O silêncio é esse lugar onde que acomoda tudo, né? Então, se parem para pensar, o que a gente vive aqui, é o ruído, por assim dizer, é o silêncio que recebeu coisas por cima. Mas o silêncio está aqui sempre. Só que a gente não consegue ouvi-lo pelo excesso de ruído. É o contrário do que a gente pensa, que o silêncio não está aqui. O silêncio é esse espaço que acomoda. É quase como se fosse o vaso que recebe tudo. Só que a gente desaprendeu a lidar com isso. E aí, até em momentos em que a gente poderia, por exemplo, chegar em casa e curtir um pouco o silêncio, a gente já liga logo um rádio, a gente já liga logo uma TV, porque é difícil de lidar com o nosso silêncio. E aí as pausas, elas vêm aqui para isso, tá? Então, tem uma coisa que às vezes a gente não consegue entender, né? E aí, principalmente pela natureza da mulher, que acolhe mais, que recebe mais, abarca mais, essas pressões do externo e vem acumulando, né? A gente também subestima o cansaço. A gente não percebe o quão danoso é o cansaço. E a gente também desaprendeu a medir o nosso cansaço. Porque é isso, o cansaço, onde eu vou medir muito esse cansaço físico? Eu só chega um momento que eu digo, deu, não dá, não sei o que foi, mas foi demais, né? E aí é isso, nem sempre o que você está sentindo é tristeza, pode ser cansaço. Nem sempre o que você está sentindo é impaciência, pode ser cansaço. Nem sempre o que você está sentindo é raiva, às vezes é cansaço. Nem sempre é confusão, pode ser cansaço. Entende como o cansaço ele permeia todos esses meios? Né? E claro que podem surgir raivas abruptas, mas entendam que o nível, o estado de relaxamento ou descanso que vocês estão vai afetar em todos esses outros aspectos, todas as outras emoções, inclusive a euforia. Né? Quem aí tem alguém mais perto que pode ser ou borderline ou, né, tem algum tipo de bipolaridade, percebam como as coisas vão oscilando e as pessoas ficam muito mais suscetíveis quando estão cansadas, né? Então, sempre se diz, quer conhecer alguém, vai viajar, conhecer alguém. Porque viagem é um negócio que demanda muita energia e a gente não reflete sobre isso. A gente cria hábitos, a gente cria rotinas para nos proteger do cansaço. Porque eu quero, de alguma forma, conseguir fazer as coisas sem ter que gastar tanta energia. É da matéria, é do corpo querer preservar a energia. E aí eu vou criando a rotina, né, para que eu possa economizar energia, para que nos dias em que já está no limite, eu tenha alguma previsibilidade. Porque vocês sabem que o imprevisto está sempre aí. E se eu não me preservar, pode ser que o meu copo fique vazio demais. E aí vai depender do tipo de composição que vocês têm. E quando eu falo composição, eu estou falando um pouco da percepção ayurvédica, né? Dependendo se você tem uma composição que é muito fogo, talvez o seu cansaço vai sempre se expressar em raiva. Se você tem uma composição mais melancólica, talvez o seu cansaço vai expressar sempre como tristeza. Então, eu não sei se vocês já viram aquele meme de uma mulher que no mercado pega e vai e faz a posição de balasana. No meio do mercado, ela vai lá, senta dos calcanhares e solta a cabeça. O ideal seria a gente ter ferramentas para, por exemplo, poxa, eu estou aqui no mercado, eu estou extremamente sobrecarregada, eu tenho que fazer um monte de coisa, tá um barulhão aqui, a gente não percebe como barulho nos perturba, inclusive é uma das poluições que mais dano gera para a gente, né? Principalmente a nível emocional, para afetar o cansaço. E às vezes eu estou me sentindo extremamente sobrecarregada e seria interessante eu ter ferramentas para
para conseguir aliviar esse cansaço, né? E aí acontece que, às vezes, o que a gente usa é a comida, e aí a comida vira válvula de escape. A compra, a compra pode virar válvula de escape. Percebam que a gente vai criando válvulas de escape para tentar regular isso que a gente está sentindo. Só que se a gente não olhar e não tiver clareza, continua só sendo uma válvula de escape e não fica sendo um regulador. Porque eu me regulo quando eu percebo o que eu estou sentindo, né? Aí eu vou lá, faço uma ação para me regular. Agora, se eu não tenho noção do que está acontecendo comigo, é muito difícil me regular. Então, por isso é muito importante que vocês comecem a trazer atenção para o cansaço que vocês vivem, para que a gente possa escolher os momentos de pausa. A prática hoje física vai ser pequena, vai utilizar alguns elementos, né, almofadas, travesseiros, quem precisar pode praticar da cama, pode praticar, né, de um lugar mais confortável, não vai precisar de muita coisa, né? E eu pedi também que se vocês pudessem trazer ou uma toalha ou uma cordinha para conseguir alongar algumas partes do corpo. Então, hoje eu vou fazer uma sugestão para vocês na nossa prática, que é o seguinte: a gente vai trazer pausas, pausas no meio da prática. Eu já costumo trazer a pausa em Balasana, mas hoje a gente vai fazer pequenos Shavasanas, que é aquela postura em que a gente deita. Shavasana significa postura do cadáver, né? Por quê? Porque eu literalmente convido o meu corpo a se entregar para deixar, seja lá o que tiver que vir à tona. E nem que seja o tédio, mas eu vou fazendo pausas onde eu deito e me entrego, tá? Mas para isso é importante que eu não, né, não tô aí com vocês para perceber exatamente o que está em excesso, se é tamas, raja, sattva, que é outra coisa, são energias que compõem o nosso corpo, né? Então, a gente pode sentir o mesmo efeito, mas por funções diferentes, né? Então, você pode sentir o cansaço por sobrecarga, de estímulos, você pode, no caso, sensoriais, você pode sentir o cansaço por estímulo de atividades, né? Então, excesso de movimento, ou você pode sentir o cansaço porque ficou muito tempo parado, excesso de tamas, né? Então, a gente vai ter que trazer, sim, um pouco de movimento, que infelizmente a gente não tem como relaxar só ficando parado, porque às vezes a gente precisa abarcar aí alguém que está com muita energia de tamas e a gente precisa primeiro movimentar um pouco isso, tá? Então a gente vai fazer esse movimento da forma mais gentil possível e tentando trazer a pausa. E aí eu quero que vocês percebam como essa prática vai chegar para vocês hoje. Se é uma prática que chega de forma confortável, porque às vezes a gente está tão desacostumado com a pausa e com o silêncio, que quando a gente vai tentar fazer a pausa, como por exemplo, para algumas pessoas o Shavasana, ele é muito difícil. Ele é ruim de se fazer. A pessoa diz que é ruim de fazer, porque ela é obrigada, ela é convidada a um relaxamento e ficar parada. E aí ela fica muito agitada. Então é importante que você perceba a sua relação também com as pausas, tá? Outra coisa, eu acabei colocando esse assunto da pausa porque eu acho ele muito interessante e a nossa jornada tem 5 dias. Mas eu acho que para que a gente possa retornar para o nosso ciclo, né? Para o nosso ciclo de voltar a olhar para quem a gente é legal fazer isso depois da pausa, mas eu acho que é interessante a gente trazer mais uma reflexão sobre compromisso. Então, eu vou ver se eu vou fazer um podcast, eu vou ver se eu vou fazer uma outra aula e chamar vocês num outro momento, mas eu vou querer trazer mais um tema para essa nossa jornada, para encerrar, para amarrar bem esse assunto, tá bem? Então, agora, terminada a parte mais teórica, vamos encontrar essa posição de um pouco mais de conforto aqui. Ajustem bem se precisar as costas, deixem as pernas numa posição confortável. Se para alguém for muito desconfortável ficar com elas cruzadas e tiver em algum sofá, deixa esticada ou a perna flexionada, vai encontrando aí essa posição para você. E a gente vai fechando os olhos nesse convite que é diário de conexão consigo mesma. Então, vai começando a fazer algumas respirações profundas, e como a gente está falando de cansaço,
Eu vou sugerir alguns suspiros. Então, inspira bem grande, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira bem grande. E aí vem mantendo os olhos fechados. Eu vou entoar o mantra para nossa prática e já já vou guiar a gente para esse caminho para dentro. Sahana vavatu, sahanau bunatu, sahaviryam karavavahai. Tejasvinavaditamastuma vidvishavmahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Aqui com os olhos fechados, hoje a gente vai escanear o corpo, tentando perceber o cansaço, o excesso. E esse excesso pode ser tanto um excesso que traz dor, estagnação, ou a fadiga. Então vai percebendo as suas pernas e percebe as sensações das suas pernas. Se elas ainda se encontram pesadas, ou se as suas pernas estão leves, se trazem uma sensação de conforto. Vai tentando fazer esse diagnóstico da forma mais precisa, tentando perceber tudo que as suas pernas te comunicam hoje. É a partir das pernas que a gente vai para frente, que a gente se movimenta. E quando a carga está demais, normalmente as pernas também ficam pesadas demais. Então respire e vai percebendo as sensações, a mensagem que as tuas pernas te trazem. Vai percebendo então a região do seu abdômen. E à medida que respira, tenta perceber a região do abdômen, como ela se move, se é que ela se move. Às vezes, por tantas obrigações, obrigações de não ter barriga, obrigações de não transparecer o que sente, a gente fica com essa região congelada. Então, tenta respirar e deixar essa região bem solta. Ainda assim, trazendo uma ativação para a coluna, não deixando a coluna mole, mas tenta respirar, mobilizando um pouco mais a região do abdômen. E mobilizando um pouquinho mais essa região, percebe a sensação que isso traz. Para algumas pessoas, a sensação, a percepção de algo diferente vem quase que instantaneamente. Para algumas, é necessário uma respiração por mais tempo. Então, perceba se você já é capaz de perceber alguma mudança à medida que começa a respirar pelo abdômen ou não. Não se cobre nada. Seu corpo é uma constituição única, carrega cargas que são únicas, e a sua sensação também será única diante do que a gente tá, do que eu estou propondo aqui. Perceba então as suas costas. Perceba toda a parte posterior do tronco, desde a base, que talvez esteja apoiada, até a parte mais alta. E vai percebendo que a nossa coluna também é o lugar que guarda boa parte dos nossos chakras, dos centros energéticos. E por isso que a gente busca tanto o alinhamento da coluna, para criar coerência entre eles, para que a energia possa fluir de forma contínua. Eu quero que você perceba as sensações ao longo da sua coluna. Além de perceber como o ar entra e sai, perceba se as sensações são agradáveis ou se são muito intensas, se tem alguma dor. E aí, mesmo que com os olhos fechados, sem poder se enxergar, eu queria que você tentasse perceber a posição do seu corpo. Às vezes a gente deixa um lado mais caído que o outro, às vezes um lado está mais tenso.
Às vezes um lado está desvitalizado. Vai trazendo atenção, então, para os seus ombros e para o trapézio. Essa é uma região que, como eu já falei em outros dias, está muito associada ao controle. E às vezes esse controle acaba tendo que ser crônico de tantas coisas, que você vivia numa casa em que você precisava ficar se controlando o tempo inteiro para não incomodar, para não gerar ruído, para não atrapalhar. Ou você sentia que suas emoções eram muito intensas e precisava ficar segurando o tempo inteiro, e você acaba criando uma tensão crônica e você já nem sabe mais como relaxar. Então traga a sua atenção para essa região do trapézio, dos ombros, dos braços. E respira profundo, soltando tudo que for possível soltar a partir do consciente, de um pedido de relaxamento dos ombros, dos braços. Percebe então o seu pescoço, pela posição da nossa cabeça ao longo do dia, que normalmente fica olhando para baixo, para os telefones. O nosso pescoço acaba ficando projetado muito para frente. E um pescoço projetado faz com que a cabeça chegue na frente. Isso estimula de forma inconsciente a ansiedade. Então tenta deixar a cabeça bem alinhada no eixo do corpo. Percebe se o seu pescoço ainda está muito rígido. E para estimular um pouquinho uma posição de um pouco mais de quase humildade, imagina que você quer esticar essa pele da nuca. Então você não vai descer o queixo em direção ao peito, mas você vai trazer uma intenção. É algo um pouco mais sutil do que baixar o queixo. Como se você quisesse esticar essa pele lá atrás da nuca e trazer a cabeça um pouco para trás, deixando bem alinhada no tronco, mas sem tensionar nem os trapézios, nem os ombros. Vai percebendo seus olhos fechados. Lembra que quando a gente está em situações de tensão, a gente aperta os dentes, então deixa os dentes levemente separados. Tenta perceber a sua língua e deixa a língua solta dentro da boca. Se você sentir que ela está tensa, leva ela até o céu da boca e depois solta dentro da boca. E aí vem trazendo atenção para a sua respiração. E talvez você esteja pensando, mas como observar tudo isso vai me ajudar a relaxar? Teu corpo percebe que tu está trazendo atenção para ti mesmo. Ele vai começando a entender que ele não precisa se proteger. Então, por mais que isso pareça algo vazio, banal, se concentra em trazer atenção para as sensações que o teu corpo te traz, para que talvez ele possa se desarmar, relaxar um pouco mais. E aí começa a perceber a tua respiração. Os nossos padrões respiratórios são construídos a partir das experiências que a gente tem, do corpo que se forma. Então, o formato do nosso corpo influencia na nossa respiração. Quando a gente ganha e perde peso, a gente altera esse padrão respiratório. Quando a gente passa por emoções intensas, a gente afeta esse padrão respiratório. Dependendo do que a gente come, a gente afeta esse padrão respiratório. Então, percebe que é uma coisa sutil, mas é uma das coisas que a gente pode buscar como referência desse corpo. Porque se eu pedir para vocês observarem a vocês mesmas, o nosso corpo, ele é o último a manifestar. E às vezes, quando eu quero observar o que está acontecendo no campo mais inconsciente do corpo, ou mais sutil, eu observo a respiração. Então, vem observando essa respiração, não como quem olha para uma pedra ou para qualquer coisa, mas eu quero que você procure olhar para essa respiração quase como se fosse uma joia, algo muito valoroso. A sua respiração traz mensagens muito profundas. Então vai tentando perceber essa respiração e perceber esse ritmo.
As suas mãos continuam relaxadas sobre as pernas e a respiração é profunda. E hoje a gente vai começar aqui respirando. Deixa as mãos pousadas onde elas se encontram. E a gente vai começar respirando, inspirando em 4 tempos e exalando em 6. Eu vou adicionando etapas ao longo que a gente vai respirando, então fiquem atentas à forma com que eu estou guiando. Então vamos lá, inspira bem grande, enche o peito. Exala, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira grande. Solta o ar pela boca. Respiração pelo nariz, inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar retenção. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retém sem ar. 1, 2. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem ar. 1, 2. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem ar. 1, 2. Faz uma inspiração bem grande. Retém um pouquinho, sem muita tensão. Contrai os esfíncteres lá embaixo. E aí, quando soltar o ar agora, relaxa os esfíncteres. Solta o ar pela boca. Ah, e agora se observe. A nossa respiração é esse termômetro que mostra como a gente está se sentindo. E quando a gente traz outro padrão, a gente é capaz de trazer outro padrão mental também. Então, daqui, devagarinho, a gente vai começar um pouquinho de movimento. Então, para quem está sentado num sofá ou numa cadeira, eu vou sugerir que vocês sentem aqui mais para frente e afastem um pouquinho as pernas. Então, afaste aqui um pouquinho as pernas, ó, como se fosse sentar. No meu caso, eu não estou encostando no chão. Se der para você encostar no chão, melhor. Se quiser, pode até colocar uma almofada embaixo para chegar com os pés no chão. Então, eu vou pedir que vocês inspirem, levem os braços lá em cima e cresçam. Exala, flexiona o tronco à frente e vai lá embaixo, lá entre as pernas, solta a cabeça, deixa a cabeça pendurada e vai deixando o tronco se soltar entre as pernas. Respira profundo. Fica aqui mais um pouquinho, soltando a cabeça, respirando aqui com essa inversão. Solta a língua dentro da boca. Mais uma respiração aqui, inspira. Exala. Devagarinho, traz as mãos nos joelhos e vem subindo com o auxílio das mãos. A gente ainda vai ser bem gentil. Inspirando, já leva as mãos lá em cima, cresce, leva os braços, as palmas das mãos viram para dentro, sustenta aqui um pouquinho.
Exala, vem flexionando a frente, vamos descer mais uma vez, solta lá embaixo nessa região entre as pernas, solta a cabeça, respira profundo. Aqui você vai começando a descomprimir a região lombar, a gente começa talvez a sentir um pouco dos glúteos, mas como a gente tem esse espaço entre as pernas, a gente começa talvez a sentir a posterior, perceba o que aí está mostrando sinal de excesso de tensão. Mais uma respiração aqui, inspira, exala. Devagarinho, vem desenrolando, usa as mãos para te ajudar a subir o tronco. Inspirando, já leva as mãos lá em cima mais uma vez. Palmas das mãos para dentro. Isso. Pode olhar para esse espaço entre as mãos, mas se for muito para a cabeça, mantenha olhando para frente, continua respirando aqui. Quando a gente mantém os braços ativos lá em cima, a gente está oxigenando um pouco mais, ajudando a oxigenar a região do peito. Mais uma respiração. E devagarinho a gente vem descendo o tronco lá na frente. Solta. Agora uma última vez, eu vou pedir para você abraçar os cotovelos. Então, abraça aqui os cotovelos e solta a cabeça. A gente vai trazer um pouquinho mais de intensidade. Quando a gente solta o corpo e não apoia as mãos no chão, a gente traz um pouco mais de intensidade. Então, respira aqui um pouquinho. A gente começa a inverter esse fluxo sanguíneo, vai respirando. Se você sentir que tem muita tensão na cabeça, chacoalha um pouquinho a cabeça de um lado para o outro. Vem soltando a língua dentro da boca. Isso. E aí, se você puder, se você estava movimentando a cabeça, para esse movimento, respira aqui mais um pouco. E devagarinho, traz as mãos nos joelhos ou nas coxas e volta a subir o tronco. Não precisa subir os braços. Sobe o tronco e já fecha os olhos. Fica só um pouquinho aqui sentada. E quando você subir essa última vez, observa os efeitos dessa flexão de tronco para frente, dessa inversão aqui do fluxo sanguíneo, lá embaixo na cabeça. Mais uma respiração. Pode ir abrindo os olhos. A gente vai cruzar as pernas. A gente vai começar com a perna esquerda. Cruza a perna esquerda, primeiro em cima da direita. Isso. E aí a gente vai começar ó, a soltar o tronco à frente. Solta o tronco à frente. Talvez, se está muito doído agora ainda de manhã, use as mãos aqui como apoio para encontrar esse limite confortável. Se você tiver mais mobilidade e estiver confortável, você vai soltar todo o tronco e soltar os braços. Respira profundo aqui. Essa é uma posição que ela alivia, mas ela pode trazer bastante desconforto se você tiver a região do glúteo, lombar, muito tensa. Então, a gente não quer trazer muita intensidade nesse primeiro momento. Então, se for muito para você, use a mão aqui apoiada na perna para suavizar um pouco essa intensidade. Respire e vai percebendo quanta tensão o teu corpo está trazendo, quanto excesso ele está trazendo. Excesso de rigidez, excesso de proteção. Respira. Mais uma. Devagarinho, com o auxílio da mão, vem voltando, eleva o tronco. A gente vai trazer a mão esquerda apoiada, ó, e aí você pode trazer em cima do braço, do sofá ou cadeira, e a mão direita vai na parte externa da perna esquerda. Olha lá para trás. Usa esse suporte para crescer e para torcer. Respira profundo. Inspira. Exala. Mais uma respiração bem grande. Inspira. Exala. Devagarinho a gente vem desfazendo. E aí vamos trocar. Perna esquerda se apoia. E agora o tornozelo direito vai sobre a coxa esquerda. Se precisar, apoia a mão aqui para descer. Se já estiver confortável, se não for muito intenso, você se solta à frente, deixando os braços pendurados ou apoiados onde for possível para você. Respira profundo e vem soltando o tronco, solta a cabeça, solta a língua. Relaxa a expressão facial. Lembra que o nosso corpo ele tem quase como se fossem pequenos gatilhos. Então, quando você aperta os dentes, ele sabe que ele precisa ficar tenso, ele precisa te proteger.
Então, tenta manter essa boca relaxada, a língua relaxada, os olhos fechados, para que você não fique focando na sua unha que não está bem cortada, no chão que não está bem limpo. Deixa a cabeça solta. Mais uma respiração. Inspirar. Exala. Percebe a intensidade que você pode trazer ao movimento. Talvez você tenha começado com as mãos apoiadas aqui em cima e talvez agora já está um pouco mais flexível e consiga descer. Se concentra nessa respiração, que a princípio é muito gentil. Mais uma respiração aqui. Inspira. Exala. Devagarinho, com o auxílio das mãos, vem voltando. E aqui a gente vai apoiar o braço direito lá atrás, a mão esquerda vai aqui na parte externa da perna direita, torce. Vai fazendo essa alavanca agora para o outro lado. Respira profundo e torce. Vem ganhando espaço, alongando a coluna, deixando a mandíbula solta, a expressão facial relaxada. Mais uma respiração. Inspira. Exala, só mais uma. E volta ao centro. Aqui a gente vai afastar, ó, você tem duas opções. Para quem é bem confortável, vai sentar com a perna cruzada. Tá? O ideal seria sentar com a perna cruzada, mas se para alguém já foi demais, a gente ficou bastante tempo nesse primeiro momento com a perna cruzada, você vai ficar com ela aqui no chão, tá? Você vai fazer o que você puder nesse momento. Eu vou fazer aqui com a perna cruzada, que para mim é confortável. A gente vai começar a fazer uma forma um pouco mais dinâmica. Então, assim, eu vou inspirar aqui no centro, pode manter as mãos aqui no joelho, inspira no centro, exala, deixa o tronco cair sobre a perna direita. Inspira no centro, exala, cai no centro, entre as pernas. Solta a cabeça. Inspira, sobe, exala, cai sobre a perna esquerda. Inspira, sobe, recomeça. E aí a gente vai descendo na direita, no centro e na esquerda. E a gente vai fazer isso. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, porque vocês não fiquem procurando coisas. Então, se vocês puderem, tragam a atenção na pontinha do nariz. Mesmo com os olhos fechados, a atenção vem aqui na pontinha do nariz para que a gente possa trazer essa sensação de aterramento. Tá bom? Você pode trazer as mãos nas coxas ou na lateral, como você sentir melhor para você. Então, vamos lá? Inspira aqui em cima, exala, desce na perna direita. Inspira em cima, exala no centro. Inspira em cima, exala na esquerda. Inspira em cima, exala na direita. Inspira em cima, exala no centro. Inspira em cima, exala na esquerda. Inspira em cima, exala na direita. Uma respiração profunda, tenta chegar lá no abdômen. Inspira em cima, enche o peito, exala, desce no centro. A gente já está quase, só mais um ciclo completo. Inspira em cima, exala na esquerda. Inspira em cima, exala na direita. Inspira em cima, exala no centro. Inspira em cima, exala na esquerda. Inspira em cima, fecha os olhos, apoia as mãos, enche bem o peito. Contrai os esfíncteres, retém um pouquinho o ar e solta pela boca. Contempla um pouquinho. Percebe as sensações do teu corpo. Percebe a tua respiração. Vai deixando a tua língua solta dentro da boca. Mais uma respiração. E devagarinho, pode abrir os olhos. A gente vai ficar em pé agora. Então, agora, para ficar em pé, eu vou pedir só que você mantenha os pés levemente afastados aqui, os joelhos vão ficar flexionados. Sempre quando a gente está fazendo esse movimento de energia, a gente tenta não deixar a perna aqui, que a gente chama travada, deixa ela levemente flexionada, para que a gente deixe a energia fluir um pouco melhor. E a gente vai fazer um movimento que alguns chamam de elefantinho. A gente vai soltar o corpo
Só que a gente não vai fazer isso só uma, duas vezes, a gente vai ficar um tempinho aqui fazendo isso. Então eu quero que você feche os olhos e só vai respirando e deixando os braços como se fossem as mangas de um casaco. Eles não fazem força. Eu quero só que você respire. Talvez você comece de forma mais gentil, você vai sentir as mãos batendo aqui na lombar, nos glúteos, de forma bem gentil. Mas eu quero que você vá respirando e movimentando, como se fosse se embalando. A respiração é profunda. A língua segue solta dentro da boca. Os pés, eles vão estar relativamente firmes lá embaixo no chão. A gente vai começar a intensificar um pouco mais esse movimento, e aí, quando você girar para um lado, você vai tirar o outro calcanhar do chão, para não sobrecarregar o joelho, principalmente para quem tem questão do joelho. Então, quando você vira para a esquerda, tira o calcanhar direito do chão. Quando vira para a direita, tira o calcanhar esquerdo. E aí vai respirando, e aí talvez seus braços comecem a bater com um pouco mais de intensidade nos glúteos, na lombar. Então, quando a gente fala um pouco de medicina chinesa, né? A gente volta e meia, eles trabalham com as tapotagens. Então a gente dá uns tapinhos, uns soquinhos assim, pequenininhos, para estimular regiões. E aqui a gente está estimulando essa região dos rins, tem o meridiano também do fígado. Então vem respirando profundo aqui e movimenta. Continua movimentando. Vem respirando profundo. Vai tentando deixar a língua solta, percebe se de alguma forma você já tensionou alguma parte do corpo. Só mais um pouco, a gente já está quase. Excelente. E aí vem parando, vem desacelerando, o corpo vai parando. E aí você vai manter o joelho levemente flexionado. Leva o peso em direção aos seus calcanhares, não a pontinha do pé. Eu quero que vocês tragam o peso literalmente mais para os calcanhares, quase como se vocês quisessem projetar o quadril um pouquinho para frente. A gente vai ativar um pouco mais a coxa aqui. Deixa os braços bem soltos na lateral do corpo. O queixo está relativamente paralelo ao chão. Mas percebam que eu estou deixando o meu tronco um pouco mais para trás, o joelho está flexionado e a gente começa a ativar a coxa. Eu quero que vocês comecem a respirar de forma profunda, tragam atenção aqui na pontinha do nariz. Mesmo se você quiser manter o olho aberto, você fica olhando para a ponta do nariz. Se tiver com o olho fechado, você imagina que está olhando para a pontinha do nariz. E respira. O tronco vai ficar relativamente flexionado. E aí, se você puder, você vai trazer uma flexão um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais para trás, com o joelho flexionado. Você vai começar a trabalhar a sua coxa e você vai começar a perceber uma leve trepidação na coxa. Ela vai começar a tremer. Você pode sentir isso no abdômen, no tronco, vai depender um pouco de como as tensões do teu corpo estão distribuídas. Respira aqui um pouquinho, continua respirando, a gente está estático, mas o corpo começa a sinalizar. Então, tentem não contrair a região pélvica, tentem manter o peso um pouco mais no calcanhar. Se alguém não está sentindo nada, pode flexionar um pouquinho mais o joelho, manter o tronco aqui para trás, o peso lá no calcanhar, não coloquem o peso na ponta do dedo, que aí provavelmente você vai começar a sentir uma leve trepidação. Respira aqui mais um pouquinho, inspira, exala, mais uma respiração e devagarinho a gente vai flexionando o tronco à frente, deixa os pés paralelos e solta a cabeça. E aqui, se ainda estiver muito rígida a sua posterior, você vai deixar os joelhos levemente flexionados, mas se já estiver confortável, as pernas vão ficar esticadas. Você vai trazer os pés paralelos mais próximos, eles não precisam se tocar, mas ficam próximos. Solta a cabeça. Respira profundo. Inspira. Exala. E aqui a gente está deixando o nosso tronco pendurado de novo, a cabeça pendurada. Então, deixa a sua cabeça pesar. Respira profundo. Vem deixando a língua solta dentro da boca e percebendo como essa respiração acontece. Inspira. Exala. Mais uma respiração aqui. Inspira. Exala. Devagarinho. Flexiona levemente os joelhos e vem subindo. Sobe e eleva o tronco. E aí, subindo aqui, a gente vai fazer um pouco de lateralização.
A gente vai apoiar a mão esquerda aqui na lateral esquerda do quadril. E eu vou pedir para que a gente fique com as mãos aqui. A gente nem vai subir o braço nesse primeiro momento, porque eu quero que vocês percebam realmente esse movimento aqui. Então, tentem deixar, de novo, o joelho levemente flexionado. E a gente vai começar a descer o tronco para a lateral esquerda. Desce para a lateral esquerda e vem vindo até onde é possível, o máximo que você puder. Respira profundo. Inspirando, volta. Inspira, volta. E a gente vai agora para o outro. Exala, vem para a direita. Exala. Isso. Perceba se tem muita diferença de um lado para o outro. Inspira, sobe. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. E agora o outro braço, o braço direito nesse caso, ele vai aqui, ó, para a outra lateral para trazer um pouco mais de intensidade. Eu quero que vocês olhem por baixo da axila direita e respira profundo, alongando bem essa lateral. Mais uma respiração, inspira. Exala, mais uma. Inspira, volta, desce o braço. Vamos para o outro lado. A mão direita agora escorrega pela perna, o joelho ainda está levemente flexionado. Chegou nesse limite, o braço sobe e respira. Olha por baixo da axila esquerda, respira profundo, lateraliza, sente bem as tensões lá na coluna, mais uma respiração, inspira, exala, última, inspira grande, exala, solta e retorna. Excelente. Vou pedir agora que vocês deitem. Se vocês têm um sofá, podem deitar no sofá. A gente vai ficar só 1 minuto. Eu quero que vocês deitem nessa posição. Se você tiver como deixar a perna mais alta, deixa a perna mais alta. Eu aqui estou meio torta, mas deixa a perna um pouquinho mais alta e eu quero que vocês percebam os efeitos dessas lateralizações. Eu sei que talvez vocês pensem, mas minha nossa, isso é muito simples, isso é muito pequeno. Mas uma mente cansada, um corpo cansado, precisa de uma atenção diferente. E às vezes é mais importante sentir o sutil do que aquilo que é muito intenso. Então respira aqui um pouquinho. Deixa o corpo pesar e percebe se é confortável para você fazer essa pequena pausa, se soltar. Respira profundo. Inspira. Exala. A gente vai fazer só mais uma sequenciazinha em pé. E aí a gente volta para o nosso sofá, para o nosso chão, para onde você tiver escolhido fazer a prática hoje. Mais uma respiração aqui. A gente vai fazer uma respiração em suspiros, como se fossem em copinhos. Então você vai fazer, ó. Tudo pela boca. Então a gente vai fazer três pequenas inspirações e aí uma exalação bem grande com um suspiro. Então deixa o corpo solto e faz. Última vez. Fecha a boca. Deixa o corpo se soltar mais um pouquinho. E aí, com gentileza, vai abrindo os olhos. Pode virar de lado e a gente vai voltar a ficar em pé. Aqui a gente vai fazer o iniciozinho da saudação ao sol, só para que a gente faça essa energia circular pelo corpo todo e depois a gente relaxa. Vamos lá? Braços ao lado do corpo, inspira, leva as duas mãos lá em cima, cresce. Os braços passam atrás das orelhas, uma leve retroflexão, abre o peito, exalou, Uttanasana, flexiona o tronco e desce lá embaixo. Perna flexionada ou esticada. Inspira, olha à frente, fazendo quase como uma mesinha.
As pontinhas dos dedos podem estar lá no chão, vai respirando profundo. Exala, solta o tronco mais uma vez em Uttanasana. Inspira, vem desenrolando. Flexiona levemente o joelho para ser gentil com as suas costas. Inspira, já leva as duas mãos lá em cima, une elas em prece, passa os braços atrás das orelhas, uma retroflexão. Exala, flexiona o tronco e desce lá na frente, solta a cabeça. Inspira, olha à frente, na verdade é o topo da cabeça que vai para frente, faz como uma mesinha, alonga bem a posterior. Exala, Uttanasana, solta o tronco mais uma vez. Inspira, desenrola, vem subindo, já vem unindo as mãos em prece, passa os braços atrás das orelhas. E, se for possível, uma retroflexão. Exalou, Uttanasana, já desce na flexão de tronco à frente, pode apoiar a mão no chão. Inspira, topo da cabeça vai para frente, faz uma mesinha, Ardha Uttanasana. Exala, Uttanasana, solta o tronco mais uma vez, pendurado. Inspira, desenrola, flexiona levemente o joelho, vem subindo. Leva as mãos lá em cima, une elas em prece. Uma leve retroflexão, abre o peito. E exala, já vem descendo, flexiona em Uttanasana, faz com os olhos fechados. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio. Inspira, topo da cabeça, vai lá para frente. Exala, Uttanasana, flexiona o tronco, solta a cabeça. Inspira, desenrola. E aí você vai fazendo com o que você lembra. Não tem certo e errado. O que você lembrar da sequência, você faz. Une as mãos em prece, uma leve retroflexão. E agora vem descendo no seu tempo, da sua forma. Vai seguindo o movimento, flexionando o tronco à frente, soltando a cabeça. Lembra que a gente normalmente inspira nas expansões, a gente exala nas contrações. Então vem só mais um pouquinho, a gente vai fazer só mais 2 ciclos. Agora da sua forma, da sua contagem, para que você trabalhe também a sua atenção. Se puder, mantenha os olhos fechados. E na próxima vez, quando você for chegando lá em cima, vai parando o movimento, vai trazendo as mãos em prece lá no centro do peito, junta bem os 2 pés, deixa os ossinhos dos pés colados lá embaixo. Faz uma pequena ativação das suas coxas, vem respirando profundo, ativa um pouco a coxa para que a gente possa devagarinho desempinar o bumbum um pouquinho. As mãos estão unidas em prece lá no centro do peito, percebe seus batimentos, a sua temperatura, percebe como esses movimentos trabalharam o seu corpo. Mais uma respiração. Devagarinho, as mãos que estão unidas em prece vão subir lá em cima da cabeça. Sobe com as mãos unidas em prece. Isso. E aí você vai escolher um ponto lá no chão ou na diagonal aí na frente e vai trazer seu foco aí. E a gente vai tirar os calcanhares do chão. Tira o calcanhar, vamos estimular um pouquinho a panturrilha. Respira. Sustenta. Mais uma respiração. E devagarinho volta com o calcanhar lá no chão. Traz as mãos em prece e solta os braços. Vem deitando. Deita. Você vai deitar ou no chão ou no sofá, onde você quiser. Depois daqui a gente já vai para o Shavasana. Então, se você quiser se cobrir, se você quiser trazer uma almofada depois, fica à vontade. E aqui nessa posição, de preferência sem travesseiro embaixo da cabeça, a gente vai só soltar um pouco o corpo. E aqui eu vou precisar que vocês façam, ó, vocês chacoalhem as pernas e chacoalhem os braços. E aí quem puder fazer um som, vai fazer...
vai respirando e vai, quando você soltar o ar, faz esse som. Última vez, inspira grande. Inspira bem grande, para o movimento, estica as pernas e os braços. Retém. E solta o corpo no chão. E aqui você vai encontrar a sua posição Shavasana. Se você precisar encontrar um lugar em silêncio, vai tentando procurar esse lugar. Você vai tentar deixar os braços soltos ao lado do corpo, as pernas soltas, a língua solta. E a respiração vai se aprofundando, a língua vai se soltando. E a gente vem começando a deixar o corpo pesar em direção ao chão. Pesa os glúteos, pesa as pernas. Vai permitindo que as suas costas se soltem, se relaxem. Vai permitindo que o seu peito se descomprima. Os braços pesem e se soltem. E que a gente começa a desfrutar um pouquinho desse movimento que hoje foi mais gentil. Permita que a sua língua se relaxe dentro da boca.
Devagarinho, vem aprofundando a respiração, vem voltando a fazer pequenos movimentos, pode se espreguiçar a partir das extremidades, pés, mãos. Se você sentir que precisa de mais tempo aí no chão, também pode ficar deitada, deitado. Mas se você estiver bem, vai virando para uma lateral. Devagar vai encontrando essa posição, sentada de novo. Coluna ereta, as pernas vão se cruzando, se possível. As mãos podem se pousar sobre as pernas, ou uma mão em cima da outra. E a gente procura mais uma vez aquela postura com a coluna ereta, os ombros relaxados, a mandíbula solta, a expressão facial relaxada. Volta a observar a sua respiração. E bem como a gente observou lá no início da prática, percebe as sensações nas suas pernas. Percebe se elas estão leves ou pesadas. Percebe a sua coluna, os ombros. Percebe a sua cabeça se ainda se encontra pesada. E a gente vai começando a fazer essa viagem um pouquinho mais para dentro. Vai começando a trazer atenção para a respiração. E vai permitindo que essa respiração vai entrando aí dentro. E você vai começando a conseguir perceber camadas mais profundas. Então, percebe como está seu estado emocional. Como está seu estado mental. E vai percebendo que é a partir desse lugar de calma, paz, talvez um pouco mais de descanso, que a gente procura tomar as nossas decisões, que a gente procura tirar conclusões. A gente falou bastante sobre o cansaço hoje, e um cansaço que é crônico, que está guardado no nosso corpo, na nossa memória, e que às vezes tinge as nossas lentes, quase como aquele dia nublado, aquelas nuvens que fazem com que o dia pareça não ser tão dia. Vai lembrando que o seu corpo guarda muitas informações, informações que às vezes nem você está consciente dele. E que antes de tomar decisões, antes principalmente de tomar conclusões, fazer julgamentos, a gente primeiro acalma o corpo, acalma a mente, para que a gente possa ter mais clareza. E se você não tem tempo para fazer uma prática toda, tome tempo para fazer algumas respirações. As exalações mais longas ajudam o corpo a desacelerar, a perceber que ele pode relaxar. Então, se você estiver no metrô, dirigindo, no intervalo de uma reunião, se você perceber que o cansaço está grande, ou que o estresse está muito grande, vá até o banheiro, faça uma pausa, observe a tua respiração
E vai devagarinho deixando a exalação ficar mais longa que a inspiração. Vai buscando esse lugar de paz aí dentro. Ainda com os olhos fechados, vem trazendo as mãos em prece lá no centro do peito. Não coloca as mãos aí simplesmente como um gesto. Lembra que você está conectando polaridades. Masculino e feminino, yin e yang, luz e sombra. Como a gente quer trazer clareza na nossa mente, a gente precisa olhar, aceitar, perceber todos os lados. Então, conecta as mãos no centro do teu peito, para que você possa ter mais clareza, discernimento no seu pensamento, nas suas ações. Percebe essas mãos em prece também como um gesto de gratidão por ter se devotado, mesmo com os desafios de tempo, espaço, ter se devotado a você, para que você seja um ser melhor e devagarinho vá transformando o seu entorno, para que você perceba o seu entorno de uma forma menos hostil, para que você esteja mais receptiva, mais aberta. Vem mentalizando também o seu sankalpa, aquela intenção, aquele direcionamento, uma frase, uma meta, algo que você quer trazer mais para o seu dia a dia. E para encerrar nossa prática, vamos entoar uma vez o mantra Om e o mantra da paz, o mantra Shanti. Então, inspira. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Vem flexionando a sua cabeça em direção à pontinha dos dedos e vem deixando aqui seus agradecimentos. Namastê. Muito obrigada. Deixa eu desligar aqui a gravação, se alguém quiser falar alguma coisa.